Repara, eu coloquei aqui uma definição. O que é juros? Juros é o prêmio que se paga por um capital investido. Então, quando você investe um dinheiro, por exemplo, você pega um dinheiro que você tem e vai até o banco para aplicar esse dinheiro. O banco tem que te pagar um prêmio por essa aplicação. Agora, o contrário também acontece. Quando você vai ao banco e pega um dinheiro emprestado, agora é o banco que está investindo em você. Então, você vai ter que pagar uma taxa para o banco. O que acontece é que é muito discrepante. Quando você vai pegar o dinheiro emprestado, você paga uma taxa de juros muito alta. Quando você deixa o dinheiro no banco, a taxa de juros é bem pequena. Mas é assim que funciona, mas de todo jeito, quando você deixa seu dinheiro lá no banco, ele está investido, ele está rendendo alguma coisa, você está recebendo um prêmio por aquele capital investido. Dessa frase que está aqui, dessa definição, a gente vai tirar uma série de conclusões, tá? Que vão ser muito importantes para o nosso estudo de matemática financeira. Repara, ó, eu preciso que você entenda que juros é um prêmio que se paga por um capital investido. Ou seja, se não tiver um dinheiro investido, se alguém não te emprestou um dinheiro, ou se você não emprestou dinheiro para alguém, se você já pagou uma parte desse empréstimo, não pode haver cobrança de juros nisso. Então, daqui vão sair algumas ideias. A primeira ideia principal é a ideia de compras com entrada. Sempre que você fizer uma compra com entrada, essa compra ela não pode, na entrada, não pode haver cobrança de juros. Você só pode cobrar juros sobre o que a gente chama de saldo devedor. E o mesmo acontece quando eventualmente você vai pagando um pouco da sua dívida. À medida que você faz pagamentos intermediários, o seu saldo devedor diminui. E a gente só pode cobrar juros sobre esse saldo devedor. Então a gente já vai ver como é que funciona isso aqui em cada caso, tá? Dá uma olhada ali, pessoal. Imagina que você vai comprar um produto e esse produto custa R$900 à vista. Aí você chega na loja para comprar esse produto. Só que, sei lá, suponha que você não tem o dinheiro para comprar esse produto à vista. E aí você combina com o vendedor que você vai fazer esse pagamento depois de um mês. Então tenta imaginar, ó, custa R$900, mas você só vai pagar isso aqui depois de um mês. Tenta entender qual que é a lógica. Como é que funciona isso? É como se a loja te emprestasse o dinheiro que você precisa para comprar aquele produto. Porque você não paga nada hoje, mas você leva o produto para casa hoje. Então a loja, ela te empresta aqueles R$900 e aí você combina de pagar, seja lá de qual maneira que foi combinado isso. No meu exemplo aqui, estou supondo que foi combinado pagar essa loja depois de um mês. Tenta entender. Se você compra o produto hoje e não paga nada, combina de pagar daqui a um mês, se a loja quiser, ela pode te cobrar juros sobre essa compra. Se ela vai te cobrar juros ou não, aí é uma outra história, que vai depender de outros fatores. Depende de uma série de coisas, né, da concorrência, mas não importa. O importante é, comprei o produto hoje, não paguei nada. Vou esperar um mês para voltar a efetuar o pagamento. Se a loja quiser, ela pode me cobrar juros? Sim. Ela pode me cobrar juros sobre o valor total que ela me emprestou. No caso aqui, ela me emprestou R$900, então ela pode me cobrar juros sobre R$900. Mas vamos pensar agora numa outra possibilidade. Imagina que ao invés de você sair da loja sem pagar nada, você dá uma entrada. Como assim? Você dá R$500 de entrada. Tenta imaginar, ó, R$500 de entrada. Entende? Se a partir do momento que você deu R$500 de entrada, a loja não te emprestou R$900. Mas entende, ao mesmo tempo, você comprou um produto que custa 900. Você só teve R$500 para dar de entrada. Se a loja quiser, ela pode te cobrar juros? Pode. Mas aí é que está o detalhe. Ela vai poder te cobrar juros sobre R$900? Não. Por que ela não pode te cobrar juros sobre R$900? Porque ela não te emprestou R$900. Tenta entender. Se coloca na situação, você estava lá na loja, comprando alguma coisa que custa R$900, você foi lá, deu R$500 de entrada. Quanto que você sai devendo da loja?
Se custa 900, você deu 500 reais de entrada, você sai da loja devendo 400 reais. E aí vamos supor que você combine para pagar esses 400 reais daqui a um mês. Como vai demorar um mês para você voltar e pagar a sua dívida, se a loja quiser, ela pode te cobrar juros. Mas entenda, ela só pode te cobrar juros sobre esse saldo devedor. Ela não vai poder te cobrar juros sobre 900 reais. Aqui vai aparecer essa ideia do saldo devedor. E essa ideia, gente, é muito forte. Eu preciso que você pense nisso aqui sempre. Todas as questões nas quais aparecer a palavra entrada, ou então a expressão no ato da compra, ou até mesmo situações em que haja um pagamento, haja pagamentos intermediários. Qualquer uma dessas situações, você vai ter que pensar no saldo devedor. O que é o saldo devedor? O saldo devedor é o que você efetivamente está devendo. Então, você sempre vai ter que pensar nessa ideia do saldo devedor. Nesse caso, ó, se eu dei 500 reais de entrada, o meu saldo devedor vai ser de 400 reais. Se a loja quiser me cobrar juros, ela pode cobrar, mas ela só pode cobrar juros sobre esses 400 reais. Agora, como é que eles podem colocar isso? Tem várias maneiras deles te cobrarem isso. Eles podem colocar alguma situação falando da entrada, falando quanto que vale a segunda parcela, ou então te dando a entrada e perguntando qual que vai ser a segunda parcela. Então tem várias maneiras dele te cobrar isso. O importante é lembrar do que eu falei. A gente só pode cobrar juros sobre o saldo devedor. Então, na entrada, não pode haver cobrança de juros. Eu vou mostrar um exemplo disso, tá? Ó, na entrada, não pode haver cobrança de juros. Vamos dar uma olhada no exemplo. À vista, um produto pode ser comprado por R$ 900 reais. Um cliente pagou R$ 500 reais de entrada e R$ 490 reais após um mês. A taxa mensal de juros cobrada no pagamento parcelado foi de... Então, estou querendo saber, gente, quanto que foi os juros cobrados aí nesse pagamento parcelado. Como é que você vai ter que pensar para resolver essa questão? A regra básica é essa que está escrita aqui no quadro. Ó. Na entrada, não pode haver cobrança de juros. Tenta imaginar, gente. O produto custa R$ 900 reais à vista. Primeira coisa que eu preciso que vocês comecem a se acostumar aí. O preço à vista, gente, é o preço real do produto. O que é o preço real? Preço real é o menor valor pelo qual alguém consegue comprar o produto. Geralmente é o preço à vista, que é o menor preço que alguém consegue comprar. Aí o que aconteceu? A pessoa deu R$ 500 reais de entrada e pagou R$ 490 depois de um mês. Aí eu quero saber qual que foi a taxa de juros praticada por essa loja. Tem umas opções aí nas alternativas para a gente poder pensar. O que você tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado com o senso comum, com a ideia de que a maioria das pessoas vai pensar em fazer, que é o seguinte. A pessoa pensa assim, ó. Ele deu R$ 500 reais de entrada e R$ 490 reais depois de um mês. Então, no total, quanto que a pessoa pagou? No total, a pessoa pagou R$ 990 reais. Esse aqui, gente, foi o total pago. Aí, o que muita gente pensa? A pessoa imagina o seguinte, o produto à vista custa R$ 900 reais. A prazo, ele sai por 990. Repara, de 900 para 990, aumentou 90 reais. Então, esses 90 reais aqui são os juros. Não está errado isso não, tá, gente? O produto, de fato, custava 900 reais e a gente conseguiu comprar por 990. Então, beleza, foram pagos 90 reais de juros. Só que o que você tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado porque essa ideia de juros, ela depende do referencial. Dependendo de quem era a sua dívida, você pode ter taxas de juros diferentes. Como assim? Não adianta nada
eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, eu comprei um produto e eu paguei R$90 de juros. Essa informação, gente, ela não é conclusiva. Se eu te conto somente que eu comprei um produto que eu paguei R$90 de juros, não dá para a gente concluir nada a respeito disso. Como assim? Tenta entender. Eu posso virar e falar assim, olha, eu tinha uma dívida de R$100 e por uma dívida de R$100 eu paguei R$90 de juros. Se for uma situação como essa, gente, eu estou pagando muitos juros. Imagina, pagar R$90 de juros por uma dívida de 100. Estou pagando muitos juros. Agora, se eu vir e falo assim, não, eu estava com uma dívida de R$100 mil e eu paguei R$90 de juros. Aí já não é tantos juros assim. Então, eu preciso que você entenda. Para a gente descobrir a porcentagem, é necessário que a gente saiba quem é o nosso referencial. A gente tem que saber, beleza, foram pagos R$90 de juros, ok. Mas qual que era a dívida da pessoa? É esse pensamento que você tem que ter. E é aí que mora o perigo de errar. Por quê? Porque muita gente pensa assim, ó, eu paguei R$90 de juros por um produto que custava R$900, R$90 é 10% de 900, então eu paguei 10% de juros. Está errado. Por que está errado? Porque a sua referência não é esses 900, entende? Você precisa descobrir qual é a sua dívida realmente. E a sua dívida é o saldo devedor. Agora, como é que nós vamos fazer para descobrir esse saldo devedor? Você pode fazer isso de cabeça, tá, gente? E na verdade, eu te aconselho, nesses casos, assim, a fazer de cabeça mesmo. Eu vou escrever aqui porque a gente está aprendendo. Mas dá uma olhada, ó. O que é o saldo devedor? O saldo devedor é o preço real da mercadoria menos o que já foi pago por ela. Nesse caso, menos a entrada. Então, o que vai ser o saldo devedor? Você vai pensar, qual que é o preço real da mercadoria? Ou seja, qual que é o menor preço pelo qual eu consigo comprar um produto? 900. Então, seu saldo devedor vai ser 900 menos o que foi pago de entrada. Quanto que você já pagou para a loja? R$500. Então, seu saldo devedor vai ser 900 menos 500. O que dá 900 menos 500? Dá R$400. Lembra, você pode pensar isso aqui direto, tá? Se era 900, eu paguei 500, então meu saldo devedor é 400. Tá, mas e aí? E aí que a pessoa não teve o dinheiro para pagar na hora? Ela esperou passar um mês. E aí o que aconteceu? Passado um mês, a dívida que era de R$400 saltou para R$490. Repara, de 400 para 490, aqui teve um aumento de R$90. Então, a gente já sabia que essa pessoa tinha pago R$90 de juros. Faltava descobrir qual era a nossa referência. Entende? Ela pagou R$90 de juros por uma dívida de quanto? De 400 e não de 900. E é aí que está o segredo para você resolver a questão. A pessoa pagou R$90 de juros por uma dívida de 400. Agora, como é que você faz para descobrir qual que é a taxa? Você tem duas opções. Você pode fazer uma regra de 3, que eu não gosto muito, mas você pode fazer. Ou então você pode fazer aquela ideia. Eu quero descobrir o que 90 representa em relação a 400. Sempre que você quiser descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro, você divide um pelo outro. Então, opções aqui, ó. R$400 corresponde a 100% da dívida. R$90 corresponde aos juros. Faz essa regra de 3 e chega na sua resposta. Eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro pensar assim, ó. Eu paguei R$90 em relação a 400. Eu quero descobrir o que 90 representa em relação a 400. Para dar a resposta em porcentagem, aqui embaixo tem que aparecer um 100. O que você faz com 400 para ele virar 100? Você divide por 4. Só que se eu dividir embaixo por 4, eu vou ter que dividir em cima por 4. Confere. 400 dividido por 4 vai dar 100. E 90 por 4, hein? Olha como é que eu penso isso. 90 por 2 dá 45. Por 4 vai dar metade. O que é a metade?
22,5. Então, vai ficar 22,5 sobre 100. Isso vai ser 22,5%. E está resolvido o seu problema aí, ó. Então, essa loja, gente, na verdade, ela cobra juros de 22,5%. Quem não quisesse fazer do jeito que eu fiz aqui, podia dividir 90 por 4 no cantinho aí e ver o que dava. Em 30 de outubro de 2009, Frederico comprou uma televisão cujo preço à vista era R$ 600. O pagamento foi efetuado da seguinte maneira: dia 30/10, uma entrada de R$ 200, dia 30/11, pagamento de R$ 240 e dia 30/12, pagamento de R$ 250. Sabe-se que no período de 30 de outubro a 30 de novembro, a taxa de juros cobrada pela loja foi de 10%. A taxa de juros efetivamente cobrada no período de 30 de novembro a 30 de dezembro foi de... Problema que está aqui, gente, é um problema que tem pagamentos intermediários. Eu preciso que vocês entendam. Sempre que falar sobre a entrada ou falar de algum pagamento intermediário, vocês vão ter que pensar em atualizar o seu saldo devedor. Coloca na sua cabeça de alguma forma aí que a gente só pode cobrar juros sobre o saldo devedor. Não pode cobrar juros além disso, tá? A gente só cobra juros sobre o saldo devedor. E também só recebe juros, né, se no caso você for a pessoa que está vendendo, sobre o saldo devedor. Então, tenta entender. À vista, esse produto aí custa R$ 600. Se você somar aqui tudo, vamos somar para ver. 200 com 240 dá 440. 440 com 250 vai dar R$ 690. Então, ao todo, a pessoa pagou R$ 690. O que muita gente pode pensar? Ah, pagou R$ 90 de juros. Então, vou fazer uma regra de 3. R$ 600 é 100%, R$ 90 é X e vou resolver. Não faz isso. Por que que não? Porque, de fato, a pessoa vai pagar R$ 90 de juros, só que o referencial muda. E, nesse caso, muda mais de uma vez. Você não pode sair fazendo conta direto. Você vai ter que parar e atualizar o seu saldo devedor. O conselho que eu te dou para resolver esse tipo de questão: pensar numa linha do tempo e ir vendo o que foi sobrando em cada caso, tá? Como assim? Você pode vir aqui e pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar que hoje é dia 30/10. Você acabou de comprar um produto que custa R$ 600. Se você acabou de comprar um produto que custa R$ 600, você está com uma dívida de R$ 600. Só que a pessoa que comprou aqui, ela não vai para casa com uma dívida de R$ 600. Por que que não? Porque ela vai dar R$ 200 de entrada. Então, vai ser 600 menos 200. 600 menos 200, quanto que ela sai devendo da loja? R$ 400. Coloca isso na sua cabeça, ó. O primeiro saldo devedor dessa pessoa é de R$ 400. Beleza, isso no dia 30/10. O que a questão contou pra gente? A questão contou que do dia 30/10 até o dia 30/11, a taxa de juros cobrada foi de 10%. Então, do dia 30/10 até o dia 30/11, a loja vai te cobrar juros de 10%. Só que tenta entender, ela vai te cobrar 10% de quanto? De 600? Não. Ela vai te cobrar 10% daquilo que você estava devendo. O que você estava devendo? R$ 400. Tenta entender a lógica. O meu vai ficar meio apertado aqui, mas do dia 30/10 para o dia 30/11, passou aqui um mês. A dívida dessa pessoa vai crescer em 10%. Aí, entende a lógica? Tem gente que vai querer usar fator multiplicativo ali. Eu adoro usar fator multiplicativo. Se você quiser, tudo bem. Como é que você aumenta alguma coisa em 10%? Você multiplica por 1,1. Mas, ó, nesse caso, eu não acho que tem necessidade de você usar fator multiplicativo. Por quê? Porque calcular 10% de qualquer coisa é uma tarefa relativamente fácil. O que é 10% de 400? 10% de 400 é 40. Então, no dia 30/11,
a pessoa chega à loja devendo R$ 440. Por que 440? São os R$ 400 mais os 40 aqui, ó, que foram aumentados. Então, no dia 30/11, a pessoa chega à loja devendo R$ 440. Ok, mas aí o que acontece? Ela poderia ir embora sem pagar nada, mas não foi isso que ela fez. No dia 30/11, ela paga. E paga quanto? Paga 240. Então, vamos atualizar aqui. Como é que vai ficar o saldo devedor? Vai ser 440 menos o pagamento que ela fez, que foi de R$ 240. 440 menos 240 vai dar R$ 200. Tenta ver ali qual que é a lógica. No dia 30/11, esse cliente estava devendo R$ 200 para a loja. Ele chegou à loja devendo 440. Foi lá, pagou 240, ficou devendo quanto? 200. Só que ele ainda não terminou de pagar. Vai passar mais um mês. É aqui que está o segredo, ó. Repara. A pessoa sai da loja no dia 30/11 devendo R$ 200. Demora um mês para voltar e pagar. Então, ela vai pagar no dia 30/12. Aí, repara, a dívida que era de R$ 200, ela subiu para R$ 250. Eu quero que você pense para mim aqui em dinheiro. De 200 para 250, quanto que aumentou a dívida dessa pessoa? Aumentou em R$ 50. Então, nesse mês, ela pagou R$ 50 de juros. Você precisa descobrir a taxa. A questão não está perguntando em dinheiro quanto foi pago de juros. Ele quer saber qual que foi a taxa cobrada entre o dia 30/11 e o dia 30/12. A gente acabou de descobrir o valor em dinheiro, só que lembra, isso não é suficiente. Lembra que para você descobrir a taxa, você tem que ter a sua referência. Você tem que entender o seguinte, beleza, a pessoa pagou R$ 50 de juros, mas olha, ela pagou R$ 50 de juros por uma dívida de 600? Não. Ela pagou R$ 50 de juros por uma dívida de quanto? De R$ 200. Tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Se no dia 30/11 ela tivesse esses R$ 200 aqui para pagar a dívida dela, ela pagaria a dívida e ia ficar livre. Como ela não teve, ela teve que esperar um mês. E o fato de esperar um mês fez a dívida crescer em R$ 50. Mas ela pagou R$ 50 de juros por qual motivo? Porque ela estava devendo 200. Agora, para você descobrir essa taxa, você tem dois caminhos. Você pode vir aqui e pensar assim, ó, R$ 200 era 100% da dívida. R$ 50 vai ser X. Pode fazer assim. Só que vocês sabem que eu não gosto de fazer assim. Como é que eu gosto de fazer? Eu quero descobrir o que R$ 50 representa em relação a 200. Eu vou repetir isso aqui, gente, até ficar cansativo mesmo. Eu quero descobrir o que 50 representa em relação a 200. Sempre que você quiser descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro, você divide um pelo outro. Vem aqui, ó, e pensa, se eu quero dar minha resposta em porcentagem, seria bom aparecer um 100 aqui. 200 para virar 100 se divide por 2. Só que você vai ter que dividir em cima e embaixo por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 100 dividido por... 200 dividido por 2 dá 100. 25 sobre 100. O que é 25 sobre 100? 25%. Um produto está anunciado por R$ 90, mas se o cliente for pagar à vista, tem 10% de desconto sobre o preço anunciado. Ou, se quiser, pode pagar o preço anunciado dividido em duas parcelas iguais, sendo a primeira no ato da compra e a segunda 30 dias depois. Determine a taxa mensal de juros no pagamento parcelado. Então, eu quero saber quanto que ela vai ter que pagar aí, quanto que ela vai pagar de juros, né, no pagamento parcelado. Olha aqui, pessoal. Esse exemplo que está aqui é um exemplo que gera muita dúvida. Por quê? Porque ele traz uma série de confusões e a gente vai achando resposta. Aqui é uma questão aberta, né? Mas quando tem alternativas,
você fica induzido a marcar algumas alternativas, tá? Então vamos tomar bastante cuidado. Tenta imaginar a situação. Você vai numa loja comprar um produto e aí o vendedor te fala que o produto tá custando R$90. Te fala isso. Só que ele te dá duas opções para você pagar. Você pode pagar à vista com 10% de desconto sobre esse preço, ou então você pode pagar a prazo, de forma que você paga a primeira, você vai pegar esse valor de R$90 e vai dividir em duas parcelas iguais. Está escrito aqui, ó, duas parcelas iguais, sendo a primeira no ato da compra e a segunda 30 dias depois. E aí eu quero saber, vamos imaginar que eu estou comprando esse produto e eu optei por pagar parcelado. Aí eu quero saber qual que foi a taxa de juros que a loja me cobrou. Vamos tentar resumir aqui os mitos que aparecem numa questão como essa. Primeira coisa, primeiro erro é o aluno pensar assim, não tem juros, porque ele vai pegar o preço anunciado e vai dividir em duas parcelas iguais. Ou seja, ninguém vai aumentar o preço do produto aqui. Eu vou pegar o preço que está anunciado, vou dividir em duas parcelas iguais, vou dar uma entrada e vou pagar a segunda parcela 30 dias depois. Então, o primeiro pensamento é esse. Só que está errado. Por que está errado, gente? Porque entende. E vai tentando trabalhar essa ideia aí na sua cabeça. A gente tem que levar em consideração o preço real do produto. E, por incrível que pareça, nem sempre o preço anunciado é o preço real do produto. Ah, Ju, como não? Como assim que o preço anunciado não é o preço real? Então, entende? O preço real do produto é o menor valor pelo qual alguém consegue comprar aquele produto. Pode estar anunciado pelo valor que for, gente. O menor valor que alguém conseguir comprar aquele produto vai ser o preço real. Então, entende? Ok que está anunciado por R$90, mas olha, se você tiver o dinheiro para pagar à vista, você vai pagar R$90? Não. E se você não vai pagar R$90, é porque R$90 não é o preço real do produto. Então, a gente vai ter que levar em consideração isso. Mas beleza, então, o primeiro erro é a pessoa achar que não tem juros aqui. Fala assim, o que eu estou é deixando de ganhar um desconto. Só que quando você deixa de ganhar um desconto, numa situação como essa, você está sim pagando juros. Outro pensamento errado. Um outro pensamento errado é pensar assim, se eu comprar à vista, eu vou ter 10% de desconto. Então, isso significa que se eu não comprar à vista, eu estarei pagando 10% de juros. Está errado também. Por que está errado? Porque depende do referencial. Você não pode esquecer isso, gente. Essa ideia de juros depende de quanto você estava devendo. Não é simplesmente saber quanto você pagou de juros. Você tem que saber quanto que você pagou de juros e por que motivo você pagou aqueles juros. Ou seja, por qual saldo devedor você pagou aqueles juros. Então, aqui tem que tomar bastante cuidado, tá? Como é que a gente vai resolver? Eu vou pensar nas possibilidades aqui. Vou apagar e a gente vai pensar nas possibilidades. Vamos lá. Preço anunciado. O preço anunciado é R$90. Agora, vamos pensar, gente, no preço à vista. Entende? O que vai ser o preço à vista? Eu vou ter que dar 10%, eu vou ganhar 10% de desconto. De novo, se você quiser usar fator multiplicativo aqui, pode ficar à vontade. Como é que eu dou um desconto de 10%? Eu multiplico por 0,9. Aí você pode fazer 90 vezes 0,9 e chegar à resposta. Mas quando é um valor muito redondo assim, eu não faço desse jeito. Como é que eu faço? Eu penso, o que é 10% de 90? 10% de 90 é R$9. Então, eu vou tirar R$9. 90 menos 9 vai cair para quanto? 81. Entenderam o que eu fiz aí, gente? Então, o preço anunciado vai ser R$81. O preço anunciado, não, desculpa. O preço à vista vai ser R$81. Repara, esse preço à vista é o que a gente chama de preço real.
é ele que a gente vai levar em consideração na hora de descobrir a ideia do saldo devedor. A gente não vai pensar no 90, a gente vai pensar no preço real do produto. E o preço real do produto é R$ 81. Beleza. Agora, se a pessoa quiser comprar a prazo, ela vai ter que pegar o preço anunciado e dividir em duas parcelas iguais. Pensa bem, daria duas parcelas de quanto? De R$ 45. Por quê? Porque eu pego o preço anunciado e divido em duas parcelas iguais. Beleza, mas como que essas parcelas vão ser pagas? Vai ser assim, ó. A primeira parcela, ela vai ser paga no ato da compra, né? Ou seja, é entrada. Lembra, na entrada não pode haver cobrança de juros. Então, vou pagar R$ 45 no dia. E depois eu vou pagar uma segunda parcela, também no valor de R$ 45. Tá, mas como é que a gente faz na prática para resolver isso? Pois é, vamos pensar aqui. Esses problemas de porcentagem, gente, e de matemática financeira, em geral, são os que geram mais dúvidas. Vocês vão ver que na hora de fazer as questões, vocês vão ter muitas dúvidas aqui. Mas um conselho é você se colocar no lugar de quem está efetuando a compra. Imagina que você está fazendo essa compra. Você chegou lá, o cara te deu a opção, falou assim, olha, você pode pagar R$ 81 à vista ou você pode pagar duas parcelas de 45. Suponha que você fala assim, ah não, eu vou dividir, vou pagar duas de 45. Beleza, você vai até o caixa e paga lá R$ 45. Pagou os R$ 45, aí você vai dar um cheque pré-datado para daqui a 30 dias de mais R$ 45. Só que na hora que você está lá preenchendo o cheque, você arrepende. Você fala assim, ah não, você quer saber? Eu acho que é melhor não pagar a prazo não. Eu acho que eu vou pagar à vista. Entende? Você já desembolsou R$ 45. Aí eu te pergunto, para você terminar de pagar à vista, você ia comprar a prazo, mas você se arrependeu e vai pagar à vista. Você vai ter que desembolsar mais R$ 45? Não. Por que que não? Porque à vista não custa 90. À vista custa quanto? 81. Então, o que eu quero, onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda a ideia do saldo devedor. Se você já pagou 45, para terminar de pagar a sua conta, não falta R$ 45, falta R$ 36. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu calculei o meu saldo devedor. O que é o saldo devedor? É o preço real da mercadoria menos o que já foi pago por ela, menos a entrada. Tá, mas quem que é o preço real da mercadoria? O preço real da mercadoria é 81, menos o que eu já paguei. Quanto que eu já paguei? Eu paguei 45. 81 menos 45 vai dar quanto, hein? 81 menos 45 vai dar R$ 36. Então, esse é o seu saldo devedor. Agora, tenta entender qual que é a lógica. Imagina a pessoa que resolveu mesmo comprar a prazo. Eu quero que você pense nessa pessoa que resolveu comprar a prazo. Essa pessoa que resolveu comprar a prazo, ela vai sair da loja devendo 36. O que acontece é que ela espera um mês para voltar e efetuar o pagamento. E essa espera de um mês faz uma dívida que era de R$ 36 saltar para quanto? Para 45. Tenta entender aqui para mim, ó. De 36 para 45, você pagou quanto de juros? R$ 9. Mas é aqui que está o grande segredo. Tenta entender. Muita gente vai achar, ah, eu paguei R$ 9 de juros por um produto que custava R$ 90. Então é 10%. Não. Outros vão pensar, ah não, eu paguei R$ 9 de juros por um produto que custava 81. Também não. Você tem que atualizar o seu saldo devedor. Entende? A pessoa sai da loja devendo 36. Ela não teve esse dinheiro, não quis pagar esses 36 na hora. E aí, por causa dessa dívida de 36, um mês depois ela teve que voltar e pagar quanto?
45. Então, tenta enxergar. Ela pagou R$ 9,00 de juros, mas ela pagou R$ 9,00 de juros para uma dívida de quanto? De 36. Cabe a gente agora descobrir quanto de juros que ela pagou. E aí você faz uma regra de 3, ó. 36 era 100% da dívida. A pessoa, é isso que eu preciso que vocês coloquem na cabeça. Essa pessoa sai dessa loja devendo R$ 36,00 e não 45. O fato dela esperar 30 dias para voltar e fazer o pagamento é que faz ela pagar R$ 9,00 de juros. Isso aqui vai corresponder a quanto? X. Você sabe que eu não gosto de fazer assim. Tem problema nenhum se fazer daquele jeito. Como é que eu faço? Eu penso, ela pagou R$ 9,00 por uma dívida de 36. Aqui em cima por 9 dá 1, aqui por 9 dá 4. Vai ficar 1/4. O que é 1/4 em porcentagem? 1/4 é a mesma coisa que 25%. Vejam se vocês conseguem entender. Uma compra inocente, né? A princípio, você fica pensando assim, não tem juros não. O que ele está fazendo é me dando um desconto à vista. Mas tem juros. E não é juro pequeno não, ó. Tem juros de quanto, gente? 25%. Quem quiser fazer com a regra de 3, não tem problema nenhum. Tem gente que vai colocar assim, ó, 36 é 100%, 45 é X. Quem fizer isso vai achar como resposta 125%. Aí raciocina, você deve 100%. Se você pagou 125%, é porque você pagou 25% de juros. Eu não gosto de regra de 3 assim de jeito nenhum. Eu prefiro pensar, eu quero descobrir o que 9 representa em relação a 36. Sempre que você quiser descobrir o que um valor representa percentualmente em relação a outro, você divide um pelo outro. Ó, sempre que aparecer a palavra entrada ou a expressão no ato da compra, temos que calcular o saldo devedor. Se houver pagamentos intermediários, temos que atualizar o saldo devedor. A taxa de juros incide sempre sobre o saldo devedor. E o preço real é o menor preço pelo qual alguém consegue comprar o produto. Igor fez um empréstimo de R$ 1.200 a ser pago em 2 parcelas. As parcelas serão pagas respectivamente 30 e 60 dias após a tomada do empréstimo. Sabendo que a taxa mensal de juros cobrada foi de 5% ao mês e que a primeira parcela era no valor de R$ 800, o valor da segunda parcela paga por Igor foi. Gente, é uma questão que não tem pegadinha nenhuma, não tem nada de muito complicado. Só que ela gera muita dúvida. Tenta entender. O menino pegou R$ 1.200 emprestados hoje. Conselho, faça uma linha do tempo para ficar mais fácil. Então, ele pegou R$ 1.200 emprestados hoje. Aí ele vai pagar a primeira parcela 30 dias depois do dia da tomada do empréstimo e a segunda parcela 60 dias depois. Beleza. O que eu quero que você entenda? Ele fala que nesse empréstimo aí, a taxa de juros é de 5% ao mês. Como é que você vai pensar nisso? Alguém vai falar assim, já que são 2 meses, eu vou calcular 10%. Nada disso. Você vai fazer mês a mês. Até porque, gente, vai ter pagamento intermediário. Não é assim, pegou 1.200 hoje, vai pagar o total depois de 2 meses. Não, ele paga uma primeira parcela. Então, tem pagamento intermediário. Sempre que houver pagamentos intermediários, você vai ter que atualizar o seu saldo devedor. Então, acompanhe. De 1.200 até chegar aqui o dia da primeira parcela. Observa, aqui vai ter um aumento de 5%. Se você quiser usar fator de aumento, pode usar. Você vai multiplicar ali por 1,05. Te aconselho a fazer isso? Não te aconselho a fazer isso. Eu penso de maneira simples. Eu penso assim, o que seria 10% de 1.200? 10% de 1.200 é 120. Mas eu não quero pensar em 10%, eu quero pensar em 5%. O que vai ser 5%? 60. Então, entende? No dia do vencimento da primeira parcela, esse rapaz está devendo R$ 1.260. Só que ele não vai ficar devendo esses 1.260. Por quê? Porque ele paga uma primeira parcela
e a primeira parcela que ele paga é no valor de R$800. Então, ele chega a esse dia aqui devendo 1.260. Só que ele vai lá e paga 80. 80 não, 800. Lembra, a gente precisa atualizar o nosso saldo devedor. Como é que fica o saldo devedor dele nesse dia? 1.260 menos 800, ele está devendo quanto? R$460. Se ele tivesse o dinheiro para liquidar esse empréstimo aqui, ele pagava 460 e estava livre. Mas ele não teve. Se ele não teve, ele vai ter que esperar mais um mês. E esperando mais um mês, a dívida vai crescer quanto? 5%. Como é que você aumenta alguma coisa em 5%? Você multiplica por 1,05. Mas eu não faço desse jeito. Por quê? Porque eu penso assim, o que seria 10%? 10% seria 46. O que vai ser 5%? Vai ser metade. O que é metade de 46? 23. Então, vai ficar 460 mais 23. Quanto que ele está devendo aqui, ó, no dia de pagar a segunda parcela? Vai ser R$483. Que letra que você marca aí? Letra B. Entenderam a ideia, gente? Não esquece, havendo pagamentos intermediários, você precisa atualizar o seu saldo devedor.